Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2 e o versículo de número 9. E na sequência vamos virar 2 páginas e vamos ler um versículo no livro do profeta Zacarias. São bem próximos os 2 livros. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 9. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, peça socorro. Ajude aí, socorre o irmão. Esses livros pequenos da Bíblia estão aí para isso, para deixar a gente completamente perdido na hora de procurar, né? Eu estava num culto dia desse, pastor Rebel, e pedi para os irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Ageu. Eu fiquei olhando uma irmãzinha que ela começou em Gênesis, veio até Apocalipse e deu meia volta. Aí ela colocou a Bíblia do lado assim, olhou para o lado, pegou a harpa cristã para ver se estava na harpa. Bom assembleiano dá um jeito em tudo, né? Mas está aí na Bíblia Sagrada. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, versículo 9. Está escrito assim: a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Vou ler mais uma vez para empolgar o coração dos gideões que estão presentes e dos que ouvem pelo mundo afora. A glória desta última casa será maior do que a glória da primeira casa. Livro do profeta Zacarias, basta virar a página para frente 3 ou 4 páginas. Capítulo de número 9, versículo de número 12. Um dos versículos mais lindos da Bíblia Sagrada e que por poucos é conhecido. Capítulo 9, versículo 12 do livro do profeta Zacarias está escrito assim: voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Vou ler de novo: voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Só quem acredita que Deus dá em dobro, dê um glória a Deus. Coloque a Bíblia no banco, na cadeira. Pede licença ao irmão do seu lado e pegue na mão dele, por gentileza. Pegue na mão do irmão ou da irmã que está do seu lado, com carinho e respeito. Feche os corredores, vá do outro lado, avance do lado do seu irmão. Se alguém porventura não quiser pegar na sua mão, chuta a canela dele. Diga: aqui é reunião de família, e família permanece unida. Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Você não apertou direito, aperte com vontade. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar, igreja. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus eterno, Pai da eternidade, Príncipe da paz, mais uma vez a sua igreja está reunida aqui neste lindo ambiente. Mais uma vez a igreja está reunida para adorar o nome que está acima de todo nome. Os seus filhos vieram em busca de um toque, de uma revelação, de uma palavra, de um milagre. E eles vão receber um toque, uma revelação, uma palavra e um milagre, mas não antes de darem a Ti aquilo que pertence ao Senhor. Eles mandam glória para o céu, e o céu reverbera mandando glória aqui para baixo. Enquanto nós oramos, ó Pai, que o céu se abra sobre nós, que nesta manhã haja cura divina, batismo com o Espírito Santo, que haja salvação de almas, que os gideonitas, ó Pai, unidos em uníssono, possam tocar as suas trombetas nesta manhã, e que o ecoar dessa trombeta toque a terra inteira. Faz o céu trovejar sobre nós esta manhã. Manda anjos de fogo descerem entre nós, que esses anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta manhã, Senhor. É o que nós te pedimos nesta hora. Pai, fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus Cristo, seu amado e eterno Filho.
fica conosco nesta manhã, agora e sempre. E toda a igreja diz amém. Os que podem, tomem o seu assento. Os que não podem, permaneçam de pé. Mas todos, vamos dar a Jesus uma linda salva de palmas, porque Ele é grande, porque Ele é maravilhoso. Graças a Deus. Os batizados com o Espírito Santo estão aqui? Então cadê as línguas estranhas? Cadê a manifestação da glória do Senhor? Cadê a alegria, a expansividade da nossa fé? Que maravilha. Vou pedir agora a vocês que me emprestem os seus ouvidos por alguns minutos. Eu prego o Evangelho de Jesus Cristo desde criança. Eu tinha 13 anos de idade quando agarrei um microfone como esse para pregar pela primeira vez. Hoje, com 44 anos, com cara de 50 e o corpinho de 60, só perco para o pastor Reuel, né? O Senhor Deus tem me abençoado e me dado força. Os cabelos vão ficando brancos, o corpo já não ajuda mais. Tem alguns irmãos que são desavisados, falam assim: ele não é mais o mesmo, não consegue mais dar aqueles golpes de karatê, né? Eu tentei um dia desse, travou a coluna, porque não é você, né? Eu não estou como pastor Napoleão não, 6.8 sem vazar óleo, né? Ele é militar. Os militares têm uma cultura de exercício. Eu não, eu vim da roça, da Vila Tatu, apanhador de laranja, algodão, café e cortador de cana. Então o tempo vai passando e a gente vai amadurecendo, envelhecendo. O corpo não é mais o mesmo, mas o espírito é o mesmo. O espírito é o mesmo do menino lá da Vila Tatu, que desde criança pregando não consegue trazer na memória uma lembrança sequer de um culto que Jesus tenha faltado à reunião. Meia dúzia entenderam, eu vou tentar melhorar. Eu quis dizer que desde criança até hoje eu não me lembro de um culto que Jesus tenha sequer chegado atrasado à reunião. Muitas vezes, por motivo de força maior, somos obrigados a chegar no culto depois que ele começa. Às vezes somos obrigados a ir embora antes do culto terminar, mas Jesus nunca fez isso. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega, e ele só vai embora quando o último crente vai embora. Tudo isso porque ele deixou na sua palavra uma promessa. Ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pertence a esta igreja pode dar um grito para empolgar o coração desse pregador? Desde os 13 anos pregando, eu já passei o olhar por esta Bíblia mais de milhares de vezes. Já li ela inteira, de capa a capa, mais de 30 vezes. Tive a ousadia de escrever 21 livros acerca dela. E devo ter pelo menos umas 800 ou 900 mensagens registradas, gravadas, que foram reproduzidas em mais de 20 milhões de DVDs, VHS, que esparramados foram pelo mundo todo, dublados em inglês, espanhol, português. E cada dia que eu abro a palavra do Senhor, que eu penso que eu a conheço, eu sou surpreendido. Este versículo que eu li aqui hoje, na verdade os dois, o primeiro de Ageu, mais conhecido por isso, a reverberação, o grito de glória a Deus do povo, a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. É lindo, mas o segundo versículo que eu li, esse me arrancou do chão. O profeta está dizendo que existe um grupo de pessoas que servem a Deus, que são prisioneiros. E eu, que sempre preguei contra a prisão, peguei até uma carona no que disse o velho profeta, ou o velho salmista, quando disse assim: ó Deus, tira a minha alma da prisão, porque prisão não é um lugar bom de se ficar. Vamos caminhar pelo Novo Testamento e vamos ver homens presos e os anjos entrando nas cadeias, arrebentando os grilhões, porque prisão não é lugar de homem ficar. Mas não é que eu encontrei um versículo na Bíblia que um homem tomado pelo Espírito, emocionado, disse: Deus, existe um grupo que tem que permanecer preso. Tem um grupo que não pode sair desta prisão, tem que estar acorrentados a esta prisão, porque não é uma prisão ruim, é uma prisão boa, é uma prisão emocionante. E ele diz aqui: ó prisioneiros da esperança. A minha barba se arrepiou inteira. Eu vou repetir, ó o que ele diz: ó vós prisioneiros da esperança, eu vos anuncio que hoje, diz o Senhor, vou dar a vocês em dobro tudo o que
vocês perderam na sua existência. Mas só há uma maneira disso acontecer: voltem à fortaleza, voltem para debaixo das asas do Onipotente, voltem para o princípio, para o primeiro amor, para o caminho que vos chamou. Voltem para os braços do Deus eterno que se revelou a vocês no início. Voltem para aquela paixão do primeiro encontro. Voltem para aqueles locais onde você já não visita mais. Volte para as madrugadas de oração. Volte para as vigílias. Volte para os cultos de consagração. Volte para aquela velha igrejinha coberta de sapé. Vá visitar aqueles profetas do alto das vilas, dos morros. Volte a pegar a velha Bíblia Sagrada e não olhar ela como se fosse o dono de todo o conhecimento. Volte a ter paixão. Volte a acreditar que aquele que fez promessas não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Volte a crer que aquelas velhas profecias, e quando digo velhas profecias, falo daquelas que a sua mente já não consegue captá-las mais, daquelas que inconscientemente são a razão de você permanecer de pé, são a razão de você ainda se arrastar e vir para um culto como esse. Você pode não ter mais o mesmo fervor de antes, você pode não falar mais em línguas, dançar, pular, gritar como antes, mas você ainda não perdeu por completo a sensibilidade. Se você tivesse perdido por completo, você não estaria aqui, estaria ali do lado, nas praias de Balneário Camboriú, tomando um belo sol, tomando uma água de coco, mergulhando nas águas, meditando na paisagem, contemplando o belo. Não, mas tem alguma coisa que te trazendo para esses lugares, ainda te faz acorda de manhã. Vamos para aquele ginásio, vamos ouvir Deus falar. Tem uma voz uníssona gritando no seu ouvido, dizendo assim: eu ainda tenho coisas na sua vida que não se realizaram. E não importa se o seu corpo está envelhecendo, se os seus cabelos estão brancos, se os seus dentes estão amarelados, se as doenças que procuram os velhinhos já te encontraram, como artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, não me importa. O que me importa é que se você tem uma promessa de Deus, você está aprisionado a ela, e você não sai desta terra enquanto tais promessas não se cumprirem. Eu queria que você murchasse a barriga agora, estufasse o peito e olhasse para esse gideonita do seu lado e fizesse a seguinte pergunta para ele: você tem promessas? Não, fale com vontade, diga: você tem promessas? Diga a ele: porque eu tenho. Não, não diga com mais força, diga: porque eu tenho. E só quem tem promessa, então, não dê um grito agora não, dê um berro de glória a Deus nesse lugar. Robson, mude a música para mim. Eu não tenho tempo para falar tudo o que aconteceu para chegarmos neste versículo, mas eu não tenho como fazer o que tem que fazer daqui a pouco, quando essas cortinas se abrirem, sem antes preparar o coração do povo. Aí as pessoas falam assim: pastor, por que quando o senhor pede as pessoas dão? Aí eu explico: porque o conhecimento vem pelo ouvir. Se você não gasta um tempo explicando, as pessoas não acreditam, não tem como fazer. É por isso que os cultos, e isso aqui é um ensinamento para os pastores mais antigos, que falam assim: poxa, quando eu ministro uma oferta na igreja, dá uma coisa pequena. Aí vem um evangelista, um pregador, parece que ele engana o povo. Não, não cometa esse pecado. É que nós ensinamos. Quando você ensina, você convence. Quem aprende é abençoado. Então, quando eu abro a Bíblia aqui no livro do profeta Ageu e no livro do profeta Zacarias, e fiz questão de ler os dois, ambos são profetas pós-cativeiro de Babilônia. Quando eu falo essas palavras, eu sei que alguns ficam meio perdidos, porque a nossa geração não é mais dada à cultura bíblica, à escola bíblica dominical, aos ensinamentos. Vivemos uma geração diferente. Eu falei isso aqui ontem à noite. Às vezes eu vejo os nossos velhos pais pregando aqui, alguns chegam a ficar desesperados, falam assim: nossa, a igreja parece que não está aceitando o que eu estou pregando. Não, não é isso, é que a geração mudou, as pessoas mudaram, o temperamento mudou, a simplicidade abriu espaço para o conhecimento, e o conhecimento multiplicado acaba esfriando o coração. É o que está escrito na palavra, mas a unção do Senhor permanece. Quando eu vejo Zacarias e Ageu profetizarem, eu sou obrigado a me reportar nos velhos anos, quando Deus havia vocacionado Israel e dito a eles em profecia, não para a nação inteira, mas para o pai da nação, para Abraão, aquele que estava aprisionado lá em Ur dos Caldeus. Aprisionado, na verdade, é uma força de expressão.
aquele que morava em Ur dos Caldeus junto à sua família, aquele que ficava ao lado do seu velho pai, Terá. E Terá, segundo a Bíblia Sagrada, ou Tera, não sei como você aplica a fonética no nome dele, era um fazedor de ídolos. Eu disse que era o quê? Não ouvi? O que é isso, pastor? O pai de Abraão, ou de Abraão, era um homem que tinha tanto temor aos ídolos, aos deuses, que ele fabricava ídolos com suas próprias mãos, dava para os amigos. Criou-se então um comércio e ele começou a vender os ídolos. A tradição dos judeus diz que Abraão, quando criança, estava passando por uma das prateleiras do pai. E toda criança tem os olhos na ponta do dedo, já percebeu? A criança fala assim: deixa eu ver isso, vê com os olhos, mas ela quer ver tocando. E o jovem Abraão foi tocar uma das imagens do pai, Reuel, e derrubou e quebrou o ídolo. Ao quebrar o ídolo, ficou morrendo de medo de Deus pesar a mão sobre ele, ou os deuses pesarem a mão sobre ele, e ele se escondeu. E o velho pai, quando viu a criança desesperada, perguntou o que aconteceu. Ele disse: papai, vou morrer. Por que, meu filho? Porque eu quebrei um deus. E o pai dele abriu um sorriso dizendo: não, meu filho, eu faço outro. E mostrou para ele, pegou aquele barro que estava ainda amolecido, molhou e refez um ídolo e colocou para secar. E a mente do Abraão criança começou a divagar e pensar: calma aí, se eu quebrei um Deus e não morri, se eu quebrei um Deus e meu pai não me matou, se eu quebrei um Deus e o meu pai, que é homem, foi e fez outro, é porque esse Deus não é de verdade. É porque esse Deus tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem pés e não caminha, tem mãos e não toca, tem boca e não fala. Deve ter um Deus maior do que esse. Abraão sempre foi um homem curioso, e com o passar do tempo, não é que ele encontrou Deus? Ou será que Deus encontrou ele? Não sei dizer quem encontrou quem. Eu sei que um pegou na mão do outro e ambos saíram da Mesopotâmia em rumo à terra prometida. E Deus fez a esse homem uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você não será mais Abrão, você será Abraão, pai de uma grande nação. Ao fazer Deus esta promessa a Abraão, e Abraão se apega a ela, Abraão, que era casado com uma mulher extremamente linda, porém estéril, a nossa irmã Sarai, que mais tarde vai ser transformada em Sara, fica Abraão desposado com ela depois da promessa, 25 anos. Quantos anos? Agora Abraão tem 100 anos de idade, está andando pelo deserto, lá em Gênesis 15, 16, 17 até o 20. Você vai ver Abraão andando pelo deserto e ele sente uma nuvem que se aproxima sobre ele. Ele para, olha para a nuvem e cai de joelhos, porque a nuvem não era só uma nuvem, era uma carruagem. Era Deus que estava em cima da nuvem. E Deus abriu a boca e começou a falar com o velho Abraão: Abraão, dentro de um tempo, Sara, tua mulher, dará luz a um filho. A minha Bíblia diz que ao invés de Abraão dar gritos de glória a Deus e aleluias, Abraão teve uma crise de riso. Pode imaginar um velho de 100 anos tendo uma crise de riso? Deus veio em cima de Abraão, Abraão caiu de joelhos e o Senhor disse assim: Abraão, dentro de um tempo, Sara, tua mulher, dará luz a um filho. Deus esperava isso, mas Deus não ouviu isso. Deus, esperando o grito de glória a Deus, de repente escutou uma gargalhada. Deus abriu a nuvem e disse assim: alô, o que está acontecendo que você está rindo? Imagina Abraão falando: papai, desculpa, mas a gente é amigo há 25 anos, fizemos boda de prata, não precisa mais me enganar ou tentar criar em mim uma fé ou uma esperança falsa. O que você está falando, Abraão? Senhor, posso ficar em pé? Claro. Dá uma olhadinha na criatura. 100 anos, artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, catarata, cegueira, flacidez, impotência. E o senhor acha que eu estou ruim? Vai lá na minha casa e olha a minha namorada. Senhor, pergunta para mim, qual a idade da sua namorada, Abraão? Qual a idade da sua namorada, Abraão? 90. Glória, porque não é a sua. Senhor, a minha mulher não pode mais dar à luz. Cessou. O útero dela secou. Não há mais nela estrogênio, como falta em mim testosterona.
não precisa me enganar mais. Aí Deus olha Abraão e diz assim: Abraão, você não acredita que eu sou Deus? Acredito. Então me dê um sacrifício. Não há milagre sem sacrifício. Vou repetir: não há surpresa sem entrega. Vir para o culto, cruzar os braços e ficar mascando essa desgraça, esse chiclete, esperando o céu abrir, não funciona. Aqui é o único lugar do mundo que funciona quem grita mais. Quem grita mais, quem chama atenção, quem pede, quem bate o pé no chão, quem rola, quem... Você tem que chamar atenção. Vou repetir: tem que chamar atenção. Agora preste atenção, você vai ver um sacrifício que você nunca viu na vida. Todas as vezes que alguém faz um sacrifício na Bíblia, a pessoa vem, pega um cordeiro, um animal, abre o animal, sangra e tira as vísceras. E são 3 tipos de sacrifício: o corpo, as vísceras e o sangue. Você vai encontrar isso no Velho Testamento inteiro. Mas o sacrifício de Abraão é estranho. Pergunte por quê? Porque Abraão pega um animal e começa a cortar ele em pedacinhos. Ele pega um pedacinho, vem andando, é um velhinho de 100 anos, e põe em cima do altar. Aí ele volta, corta mais um pedacinho e vem e põe no altar. Aí ele volta, corta mais um pedacinho e volta no altar. Demorou tanto o sacrifício que a Bíblia diz que os urubus, as aves de rapina, começaram a voar em cima do sacrifício de Abraão. Não existe outro texto da Bíblia que diz isso. Um urubu só vai se aproximar de uma carne quando ela está em estado de putrefação, quando passou do ponto, quando ela está apodrecendo. O sacrifício de Abraão, pastor Reuel, demorou tanto que a carne entrou em estado de putrefação e os urubus começaram a voar em cima da carniça. E a Bíblia diz que Abraão teve que se dividir entre sacrificar e enxotar as aves de rapina, mandar elas embora. Agora veja só, não é um jovem, é um velho de quantos anos? Olha o que acontece. Aí o crente espiritualiza, até fala em línguas, porque a Bíblia diz que tendo Abraão dado o sacrifício, depois de ofertar e tirar os urubus de cima dele, Abraão olhou para um canto e viu um vento passar. Quando ele acompanhou o vento, ele olhou do outro lado, diz a Bíblia, e veio uma coluna de fogo. Ó, não falei que o crente se empolga? Só que, ei, preste atenção, alguém já viu o vento? Ninguém viu o vento. Mas a Bíblia diz que passou um vento e Abraão olhou. Pergunte para mim, o que aconteceu, pastor? Vertigem. Abraão começou a ter vertigem. Alguém já fez um esforço muito forte? Foi tão grande que de repente você olhou e começou a estourar a estrelinha nos seus olhos. Quem já viu estrelas? Não aquelas lá, quando você está muito cansado. Por quê? Porque o organismo não reage. Faltou em Abraão glicose. Como é um ancião de 100 anos, no meio do deserto, com calor de 50 graus, ele fez tanto sacrifício, indo e voltando, enxotando as águas, que o velho de 100 anos esgotou a força dele. Quando esgotou a força dele, ele começou a passar mal, ele começou a ter visões. Ele falou que viu fogo e vento. Aí a Bíblia diz que Abraão caiu no chão, e veio sobre Abraão um sono profundo. O que a Bíblia chama de sono, eu chamo de desmaio. Abraão desmaiou por causa do esforço que ele fez. Quando ele desmaiou e está caído lá no chão, Deus olha para ele e diz assim: era assim que eu te queria. Eu tirei todas as suas forças para ninguém amanhã, quando você contar o milagre, falar: não, você ainda tinha força, havia alguma coisa diferente no seu DNA. Você ainda tinha estrutura, seus ossos eram diferentes. Você tem sangue de judeu nas veias. Você é um beduíno, você é um semita da terra, então você aguenta. Não, Deus falou assim: eu esgoto as tuas forças, para que ninguém tenha dúvidas de que quem faz o milagre sou eu. Quem faz o milagre sou eu. Você quer um milagre nesta manhã? Você quer aquele milagre que parece que nunca vai acontecer?
Aquele que já dissipou, desapareceu da sua vida, porque você disse, não, é impossível, olha a minha idade. É impossível, é Deus mentir. Vou repetir, impossível é Deus mentir. Se Ele falou que você vai ser, é porque você vai ser. Se Ele falou que você vai chegar, é porque você vai chegar. Agora, Deus só vai fazer se você acreditar. Ficar me olhando com esse olho estufado, parecendo olho de coruja, não faz o céu se rasgar. Aqui não é lugar para girafas. Pastor, o que é girafa? É aquele animal que só come coisas aqui em cima. Aqui é lugar para ovelhas, que quando quer comer, tem que agachar e colocar a boca aqui no gramado, aqui embaixo. Ontem, quando terminamos o culto aqui, eu fui para o hotel, e lá no hotel fomos jantar, já era tarde. Aí eu tive um debate com alguns irmãos ali, intelectuais, ricos, importantes, e eles falaram comigo até às 3 e pouco da manhã sobre política. Quando terminou tudo, um me chamou num canto e falou, pastor, o senhor precisa orar por mim. Eu disse, por quê? Porque eu estava congregando com um pastor que é um dos homens mais inteligentes do Brasil, que pregou tanto, ele está tanto ensinamento, que isso me fez mal. Eu não consigo ficar firme em igreja nenhuma. Eu falei, por quê? Porque eu chego nessas igrejinhas e vem aquela comidinha rasa. Eu saio no meio do culto, porque eu sou acostumado a comer coisas grandes. Aí eu olhei para ele e contei a seguinte história. Alguns anos atrás, eu sou pastor de igreja também, não sei se vocês sabiam. Há 8 anos tem o nosso ministério. E eu vou à igreja uma vez, 2 vezes por mês, porque eu viajo muito e ainda parlamento em Brasília. E ele chegou e me disse, pastor, eu estou saindo do seu ministério. Eu disse, por quê? Não, porque eu acho que, olha, aqui está muito rasa a comida. Eu falei, por quê? Nesses últimos 4 ou 5 anos que eu te vi pregar, eu devo ter memorizado só umas 2, 3 pregações. O resto, pastor, eu nem lembro. Aí eu olhei para ele e disse assim, pois bem, nesses últimos 5, 6 anos eu também devo ter ido nos 3 ou 4 restaurantes que me marcaram, porque foram fora do Brasil. Mas se eu dependesse da comida dos restaurantes, eu estava morto. Eu disse para ele, o que me sustenta é o arroz com feijão todo dia. Caiu a ficha aí ou não? Eu falei para ele, o que está faltando para você é voltar a comer arroz e feijão. Aquela comidinha simples, mas é aquela comida que te dá sustância. Para de ir nesses restaurantes. Tem pessoas que falam, não, eu quero que o culto da minha igreja seja igual ao dos Gideões. Não dá. Esse culto que você come aqui é uma vez por ano. Se você comer 2 vezes por ano, já começa a empanturrar. Por quê? Porque isso aqui é comida para caminhar o ano inteiro. Se você comer isso aqui todo dia, você morre. Você morre, você não dá conta, o seu organismo não consegue absorver. Então o que te sustenta é o simples. Abraão, quando estava lá no chão caído, Deus venceu ele, e quando ele acordou naquela noite, é uma história tão linda que eu amo contá-la, está na tradição dos hebreus. Abraão acordou de madrugada, correu para a casa dele. Quando chegou em casa, o medo de Sara, porque Sara era muito brava, você já leu a história dela. Quando ele entrou dentro da tenda iluminada por um menorá, ele foi na ponta do pé para não acordar a velha dele. Quando ele foi tirar a coberta para deitar do lado dela, o susto, ela deu um grito e falou, saia da minha tenda. E quando ele olhou a mulher, ele disse assim, saia você da minha tenda. E ela, o meu marido é Abraão. E ele diz, a minha mulher é Sara. Meu marido está chegando aí. Ele diz, eu não sei cadê minha mulher, mas ela já vai chegar aqui também. Sai porque vai dar uma confusão. E ela diz, mas eu sou Sara. E ele diz, mas eu sou Abraão. A tradição dos hebreus conta essa história de romance. A tradição diz que Abraão pediu licença, ela, com licença, pegou a coberta, quando levantou, Sara, e ela, Abraão. Ele se ajeitou e disse, minha filha, eu te deixei em casa com 90 anos, e você saiu daqui com 100, mas agora você tem cara de 18, e você tem cara de 25, O que foi que aconteceu, Abraão? Eu estava no meio do deserto, aprisionado à esperança, acorrentado à promessa. Quando Deus que fez promessa me visitou. E se você acha que eu estou mentindo, leia depois o capítulo 15, 16, 17, que é onde acontece esse milagre. Leia o capítulo 20 do Gênesis. Você vai ver que a história ficou tão boa, que Abraão saiu de lua de mel com Sara. Quando ele estava chegando perto do Egito, deve ter ido para um hotel à beira do rio Nilo, ele olhou para a mulher dele e disse assim: filha, deixa eu te fazer um pedido.
Se alguém perguntar o que você é minha, diz que você é minha. Não ouvi? Por quê? E ele explicou: há de ser que alguém vai te ver e vai querer te tomar de mim. Vão te cobiçar, porque você é muito linda. Ei, alô, quem é que vai cobiçar uma mulher de 90 anos? Que não pode dar mais à luz a filho nenhum. Só se for um asilo ou um museu. O meu Deus fez um milagre que a ciência não dá conta de fazer. Para cumprir a promessa, ele quebrou leis. Para cumprir a promessa dele, ele rejuvenesceu, regenerou, reestruturou as células, as moléculas de Abraão, só para que nascesse Isaac. O Deus que eu sirvo nesta manhã pode fazer algo semelhante na sua vida, mas é claro, só se você der aquele grito de glória a Deus que assusta todo mundo. Eu estava em Brasília dia desses, passei por uma comissão, tinha um grupo de parlamentares reunidos. Quando me viram, falou: ô pastor, o senhor pode entrar aqui? Eu falei: posso. Cheguei e disse: pois não, nós estamos aqui reunidos por causa desse negócio da lista do Faquinha aí, da Lava Jato, está todo mundo com medo. O senhor não pode orar por nós? Eu falei: posso. Aí um falou assim: pastor, mas não pode ser oraçãozinha não, tem que ser uma reza braba. Eu disse: vamos fazer uma reza braba? Peguei na mão deles e falei: faça um círculo aqui. E eu fiz aquela oração de manto, sabe, daquelas de pentecostal. Eu de terna, gravata e broche, sapateei e profetizei. Quando terminei, eu olhei para eles, uns estão limpando o rosto. Nossa, estou tudo arrepiado, tudo arrepiado. O que é isso, pastor? Disse: vocês não pediram uma reza brava? Eu fiz uma reza brava. Aí um outro falou assim: ô pastor, o seu santo é forte, né? Eu falei: vocês não sabem como que o meu santo é forte. Eu estou falando a linguagem dele, tem que se fazer de bobo para ganhar os bobos. Ele falou: pastor, o senhor pode, antes de sair daqui, pedir para Deus fechar o nosso corpo, igual ele fechou o seu? Eu falei: como é que é? O senhor tem o corpo fechado, né? Aí eu falei: como assim? Ô pastor, nada pega no senhor aí. Eu falei: desculpa, eu não entendi. Aí um falou: pastor, se acontecesse conosco a metade do que já aconteceu com o senhor, a gente já tinha mudado o Brasil. Tudo que acontece com o senhor vai para o Jornal Nacional. Tudo, qualquer coisa, falam tudo com o senhor. Era para te matar. Aí a gente fica esperando, quer ver? Vai morrer, vai morrer. Daqui a pouco é o senhor maior do que antes. Criaram um grupo do WhatsApp de pastores amigos, colocaram um apelido no pastor Marco Feliciano. Pergunte qual? Highlander. Eu nem sabia o que era isso. Fui ver, é um filme que tem de um homem que não morre, que toda vez que alguém acha que morreu, ele ressuscita. Aí falaram para mim assim: o pastor, como é que o senhor tem o corpo fechado desse jeito? Eu disse: quer descobrir? Eu falei: quero. Então eu não vou contar para vocês não, eu vou dar o caminho. Na cidade vocês têm aquelas igrejinhas pequenas, aquela que quando entra aquele povo tudo simples, de chinela havaiana no pé, aquela Bíblia toda rasgadinha, aquelas mulheres com coque. Tem, pastor. Entra lá dentro. E o que a gente faz? Nada, só entra e senta. Por quê, pastor? Porque você vai ver como é que Deus fecha o seu corpo. Daqui a pouco vai levantar uma daquelas e vai botar a mão na sua cabeça e vai falar: meu filho, eu te trouxe aqui para te dizer que ninguém toca em um fio de cabelo da sua cabeça. Porque quem tem promessa não pode ser tocado, não pode ser destruído, não pode ser sepultado, não pode ter missa de sétimo dia. Eu não quero você mais com esta cara fechada, parecendo que foi batizada num pote de vinagre. Eu não estou pregando para os normais ainda estão dormindo em casa. Eu estou pregando para quem tem promessas, e quem tem promessa reage. Pastor eu ficaria triste, pensativo e escandalizado se após o passamento do seu pai o senhor estivesse em paz. Eu ficaria preocupado se ninguém falasse nada do senhor, se não jogasse pedra, se não tivesse luta na internet, se não tivesse esses crentes que têm a língua maior que a minha gravata. Eu ficaria preocupado, porque o diabo só toca e atormenta aqueles que representam perigo para ele. Quantas profecias o senhor ouviu? Quantas?
Mas eu ouvi aqui nessa tribuna, quando o pastor Luiz Antônio catou a minha mão por 2 vezes, caminhou aqui e disse: contra ele não tem bombas, tem mísseis. Lembram disso? Alguém lembra disso? Existem mísseis apontados para ele. Aí ele catou a minha mão, começou a rir e falou assim: mas não adianta. Deus vai fazer com ele o que não fez com nenhum de nós. Deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus tem uma promessa na vida de alguém, a primeira coisa que Ele faz é promover na vida da pessoa uma luta que parece ser o fim, a destruição, a angústia, a ânsia pela morte, a vontade de cair dentro de um buraco e se trancar lá dentro. Quando ouvimos o profeta gritar: a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira, a gente grita e reage, sim ou não? Mas você conhece a história? A casa que foi destruída era o templo de Salomão. Toneladas de ouro, pedras preciosas, 7 anos de construção, Marinha. O templo que Salomão construiu é imbatível. Agora vieram os babilônicos, destruíram Israel, queimaram Jerusalém, destruíram as muralhas, queimaram o templo, levaram a arca da aliança embora, desapareceram com tudo. Aí vem Deus e diz aos cativos em Babilônia: eu sou o Deus que abre o cativeiro e ponho lá dentro, e sou o Deus que no tempo certo abre o cativeiro e te tiro lá de dentro. Deixa eu te dizer, o cativeiro que você está não é para a sua morte. Vou repetir, a luta que você enfrenta agora não é para a sua destruição. É a forma que Deus encontrou para te curar, para te fazer forte. Minha mãe me dizia assim: aquilo que não mata engorda. É isso que está acontecendo com você. Você não vai morrer. Ei, vou falar de novo: você não vai morrer. Não vai morrer. Pode vir Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho. Pode vir ministério, pode vir convenção, pode vir político, pode vir polícia, pode vir Polícia Federal, Ministério Público. Se Deus te fez uma promessa, você está aprisionado nela. Quando termina o cativeiro e o imperador Ciro deixa Israel voltar para casa, Reuel, as levas que voltam com a esperança. A glória dessa segunda casa será maior do que a glória da primeira. E eles começam a reconstruir o templo. Só que no meio do caminho eles desistem. Pergunte por quê? Não tinha ouro, não tinha prata. As paredes revestidas de ouro, eles começam a betumar com reboque. Eles começam a olhar e começam a dizer: o profeta mentiu. A gente esperava que a glória dessa segunda casa fosse maior, mas não parece nada com aquilo que era de antigamente. Não tem ouro, não tem pedra preciosa, não tem nada. Quem olha diz: aí já foi grande, agora não é nada. Reconstruir não é fácil. Eu sou pastor de igreja. Não tem nada mais difícil, por exemplo, do que cimentar um casamento rompido. Um traiu o outro. Aí a igreja diz: não, tem que permanecer junto. Aí os dois amam a Bíblia e dizem assim: pastor, ora por nós que eu perdoo a minha mulher. E a mulher dizia: eu perdoo o meu marido. Você ora, eles falam em línguas, e alguém diz assim: pronto, cimentou o casamento. Aí quando eles vão para casa e se trancam no quarto, a mente do traído é traída. O diabo vem e diz: vai dormir com essa mulher, outro homem tocou nela. E a mulher diz: vai dormir com esse homem. O diabo diz: porque outra mulher tocou nele. E o que foi bonito na igreja, alguém diz: a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. É uma luta, é um sofrimento, é uma dor. Como é que um pastor, um obreiro que tomba no meio do caminho, ao se reerguer, a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira? Quando a Bíblia diz que o vaso tem que ser quebrado, ela diz aonde? O vaso tem que ser quebrado na mão do oleiro. Pergunte por quê? Porque enquanto o oleiro está fazendo, o barro está mole.
Quebrou, o oleiro amassa e faz de novo. Mas depois que o vaso ficou pronto e foi para o forno, quando ele queimou e endureceu, o vaso não pode quebrar mais. Porque se quebrar, não tem como fazer de novo. Só tem um jeito, pergunte qual? É pegar Durepox, Super Bonder. Alguém já consertou uma xícara em casa? Um pote, alguma coisa que quebrou e você foi lá e botou. Você consegue colar quase certinho, mas não dá para ficar 100%. Alguém olha de longe e diz: nossa, ficou perfeito. De longe, chega pertinho para olhar. Ei, olha lá, foi quebrado, está trincado. E sempre fica um pozinho para trás, fica um restinho disso aqui, não dá para colar mais. Por que eu estou falando? Eu estou falando que quando acontece uma tragédia na nossa vida, só quem está de longe é que vê. Nossa, olha, ele está em pé. Olha lá, depois que o pastor Reuel, da luta que passou na internet, olha lá, está em pé. Pastor Abílio, depois que sofreu tanto, agora está lá em pé. Quem está de longe tem essa visão, mas quem está perto? A família, os amigos, que passam a madrugada olhando assim, tá, trincou, machucou, não é mais perfeito. Pastor, então por que o profeta está dizendo que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira? Ele está mentindo? Não. Pergunte por que não. Porque enquanto o templo de Salomão estava de pé, Deus entrou nele uma só vez, na inauguração, e não voltou mais naquele templo. Só na inauguração, 2 Crônicas 5, 6 e 7, Deus entrou no templo uma única vez, porque foi atraído não por Salomão, mas pelo hino de Asaf, que o pastor Abílio pregou lá no ginásio na quinta-feira. Só. E Deus nunca mais voltou ali. Mas aí o templo foi destruído, virou relíquia, levantaram ele com argamassa. Passou o tempo, Deus se fez carne e começou a andar sobre a terra. E ele transformou aquele templo num lugar de ensinamento dele. Ele entrava dentro do templo, sentava, abria o pergaminho e dizia: eis que o Espírito do Senhor Jeová me ungiu. Eis que o Senhor me ungiu para dar vista aos cegos, anunciar a liberdade aos cativos. Este texto fala de mim. Inúmeras vezes ele entrou ali, começou como criança, dando um nó na cabeça dos grandes que ali estavam. Então, pastor, o que é que faz o templo ser maior? Não é a aparência, é o que está dentro dele. Ah, você não entendeu, eu vou repetir. Não é a aparência, porque a aparência ainda está trincada. Mas quem senta com um crente que passou pelo vale da sombra da morte, começa a ouvir, começa a chorar. Começa a chorar, porque ele vai dizer assim: eu entendo de misericórdia porque eu precisei dela. Eu entendo de perdão porque eu precisei dele. Eu entendo de graça porque eu precisei dela. Deus te trouxe aqui nesta manhã para te dizer: a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Por quê, pastor? Você pode não voltar a ser belo como antes, pode não voltar a navegar nos mares como antes, mas se alguém sentar com você, vai ver fluir de dentro de você fé, esperança, alegria, promessas, e você será então um ajudador do reino. Alguém compreende o que eu estou dizendo? Então levante a mão direita para o céu comigo, faz um carinho nas costas do irmão que está do seu lado, diga para ele: aguenta. Não grita, diga aguenta. Porque você é prisioneiro da esperança. O que nos faz permanecer aqui não é a voz rouca do pregador. O que nos faz permanecer nessa linda festa há 35 anos não são as grandes mensagens. É a unção que foi dada a esse ambiente. É a paixão e a oração de 1.400 famílias que durante o ano inteiro se lembram de você. Nós lembramos deles uma vez por ano. As 1.400 famílias que os Gideões sustentam lembram de você todos os dias. Oram para que você tenha força, tenha condições de fazer a sua caravana, de juntar as moedinhas, os cofres, para vir para cá uma vez por ano e colocar no altar o sustento para a comida deles, para a roupa deles, para o remédio dos meninos. Eles oram por você o ano inteiro, porque também estão aprisionados à esperança, aprisionados na fé de que Deus não vai deixar faltar, de que Deus vai levantar alguém. E esse ano Deus escolheu você. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Esse ano Deus escolheu você.
Se você tem esperança, se você acredita, e a esperança me reflete ao Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. E o Salmo 40 me manda lá para o Salmo 70, aos gritos: estou esperando há tanto tempo, e hoje eu queria te fazer um pedido, Deus, apressa-te em me socorrer. Aí o Salmo 70 me manda para a história de Abraão, e diz assim: quero um milagre que há muito tempo eu não dou, me dê um sacrifício que você nunca me deu. Move o céu, Abraão. Outros deram milhares de sacrifícios. Abraão deu um sacrifício que ele teve que cortar em pedaços, e Deus deu a ele o milagre. Eu queria que nesta manhã você tocasse o coração de Deus, porque o milagre está para acontecer. Isaac vai nascer, Sara vai engravidar, e você vai ser pai de uma nação. Aliás, eu estou ouvindo barulhos, pergunte do quê? De asas. Pergunte de quem? Dos anjos. Estão começando a descer com sementes. Os homens criaram uma cultura de que quando uma mulher estava grávida, vinha uma cegonha trazer o bebê. Nesse caso, no nosso caso, não é cegonha, são anjos. Esse lugar vai ser transformado nesta manhã em uma maternidade, onde aqueles que são prisioneiros da esperança, estão estéreis, vão engravidar de um milagre, e o milagre vai explodir sobre a vida deles. Quem acredita nisso? Fique de pé, por gentileza. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado. Segure ela pela mão, aperte a mão dela, mas com força. Não, solte a mão, pegue pelo braço. Traz a pessoa perto. Vamos abrir o céu. Vamos gritar. Vamos pedir. Traz o irmão perto, diga assim: eu estou aprisionado, estou acorrentado na minha esperança. Aqueles que acreditam que Deus pode mover a sua vida depois dessa manhã, incline a cabeça. Eterno Deus de Israel, Deus da minha infância, Deus que fala, que falou e que vai falar. Olhe para este ginásio e para todas as pessoas que estão ouvindo pelo rádio, pela internet, pela TV, porque nós vamos começar, ó Pai, uma batalha nesta manhã missionária. Nós queremos nesta manhã que os prisioneiros da esperança tenham coragem de sair da sua zona de conforto, que tenham coragem de romper em fé, que tenham coragem de partir para o sacrifício, porque nós vamos tocar o seu coração nesta manhã, meu Deus. Mas antes disso, eu queria um sinal da sua presença neste lugar. A esta pessoa que precisa da reconstrução do casamento, da salvação dos filhos, que a empresa dê um salto, que o ministério prospere, que a glória da segunda casa seja maior do que a da primeira, que o Senhor ative dentro deles a fé, ative dentro deles a fé. Os que são batizados com o Espírito Santo, ó Pai, que me deem oração de línguas estranhas esta manhã. Pai, faz este lugar trovejar neste momento. As promessas vão se cumprir. Nós vamos, ó Deus, mover os céus e a terra para que o grande milagre aconteça em nome de Jesus. E quem crê, diga: eu creio. Solte o braço do seu irmão, levante as duas mãos para cima e chacoalhe as duas. Se alguém puder fazer uma tomada desta cena, chacoalhe as duas mãos. É assim que nós estamos. Estamos aqui com as mãos abertas, esperando que Deus venha enchê-la, venha encher as nossas mãos. Estamos sacudindo porque acreditamos que Deus é vivo e Deus enxerga a nossa mão. Agora, Pai, coloque nessas mãos uma brasa de fogo tirada do seu altar. E eu quero que todo gideonita profeta estenda as mãos sobre alguém do seu lado e toque sobre a pessoa e diga para ele: a esperança não vai morrer.
Toque, 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 alguém toque, diga esperança. Não vai